Bom, então agora, tá? A gente vai desenvolver o sistema de permissões aí, de rotas protegidas, tá? Onde só os administradores vão poder acessar a parte de administrativa do site, né? Então é bem simples, mas antes, uma coisa muito legal que a gente pode fazer com o Passport e que a gente vai usar bastante é armazenar os dados do usuário logado em uma variável global, tá? Isso pode ser muito útil. Então, vamos abrir aqui o nosso appjs e aqui, bem aqui onde a gente declara as nossas variáveis globais, tá? A gente vai declarar uma nova variável. Então, res locals.user igual a rec user ou null. Então, basicamente, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte, tá? Essa variável, user, vai armazenar os dados do usuário autenticado. Esse rec user, tá? Ele é uma coisa que o Passport cria automaticamente, que armazena dados daquele usuário logado, tá? Simplesmente isso. E aqui a gente colocou esse null por quê? Porque caso não exista nenhum usuário logado, o que vai ser passado para essa variável vai ser o valor null, tá? Ok, então vamos lá. Aqui, agora, a gente vai criar uma pasta que eu vou chamar de helpers. Helpers são pequenas funções que servem para ajudar em alguma coisa. Simplesmente isso, tá? Então nessa aula, o principal objetivo dessa aula é te ensinar a usar os helpers, tá? Você pode criar um helper para qualquer coisa. É como se fosse um pequeno middleware, tá? Você pode criar helper para qualquer coisa. No caso, a gente vai criar um helper para proibir que um usuário entre numa rota específica. Então, a gente vai, tá? Aqui dentro dessa pasta de helpers, a gente vai criar um novo arquivo que eu vou chamar de eadmin.js, tá? Basicamente, a utilidade desse arquivo vai ser verificar se um usuário está autenticado e se ele é admin. Então, vamos começar aqui chamando module.exports igual a um objeto. E dentro desse objeto vai ter uma função chamada eadmin, tá? Que vai receber rec, res e next, ou seja, é um pequeno middleware. E aqui, basicamente, a gente vai passar o seguinte, tá? If rec is authenticated, tá? Isso aqui é uma função. Essa função também é gerada pelo Passport. Ela serve para verificar se um certo usuário está autenticado ou não. Então, se o usuário está autenticado, return next. Ou seja, passa, né? É praticamente um middleware isso aqui. Se o usuário não está autenticado, vamos lá. Rec flash error msg. Você deve estar logado para entrar aqui. E aqui eu vou dar um res.redirect barra. Legal, então esse aqui seria um helper para você permitir com que apenas usuários autenticados entrassem, tá? Em certas rotas do seu sistema, tá? Porém, isso aqui só vai impedir com que usuários não autenticados entrem, tá? Se você quiser fazer um helper que só permite que administradores entrem, tá? O que é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que colocar aqui um end rec.user, olha só, aquela variável global, .eadmin for igual a 1, tá? Ou seja, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se o campo é admin, se lembra que aqui no nosso model a gente criou o campo chamado eadmin, certo, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se o campo eadmin do usuário que estiver logado for igual a 1, isso quer dizer porque ele é admin, tá? E aqui eu vou trocar essa mensagem para você precisa ser um admin. Ok, então agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no nosso... Para falar a verdade, a gente vai vir aqui na nossa rota admin, tá? E aqui nessa rota, simplesmente a gente vai carregar esse helper
aí dentro, tá? Sem nenhuma dificuldade. Então vamos começar. Aqui eu vou carregar o helper, tá? Então const igual a require dois pontos helpers barra admin. E aqui eu vou passar o seguinte, ó. Vou passar esse objeto e aqui eu vou colocar assim, ó, admin. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que de dentro desse objeto admin, eu quero pegar apenas a função admin, tá? Simplesmente isso. E aí ele vai criar uma variável pra gente com esse mesmo nome aqui, tá? Ok. Então, agora o que é que eu vou fazer? Em cada rota que eu quiser proteger, eu vou colocar, antes disso aqui, eu vou colocar, por exemplo, se eu quiser proteger a página de rotas, eu vou colocar admin, vírgula. Simplesmente isso. Vou até copiar e sair colando isso aqui. Olha só que prático. Tem que ter muito cuidado para não errar, tá? Não colocar em lugar errado isso aqui. É basicamente isso, tá? É só isso que você tem que fazer. Bem simples, né? Agora se eu tentar acessar alguma rota, aqui ó, admin. Por exemplo, deixa só eu fazer o seguinte. Deixa eu reiniciar aqui o servidor. Por exemplo, se eu tento acessar admin barra categorias, ele fala, você precisa ser um admin. Se eu tento acessar admin barra postagens, ele fala, você precisa ser um admin. Tá? O que acontece aqui é o seguinte, eu acho que eu esqueci de colocar isso aqui, ó, na nossa rota principal. Olha aqui, então deixa eu colocar na rota principal. Quando eu tento acessar aqui a rota principal, ó, barra admin, ele também fala, você precisa ser um admin. Quando eu logo, deixa eu logar aqui, usuários barra login, e eu tento acessar, continua falando. Por quê? Porque esse meu usuário não é um admin, tá? Ele não é um admin, por isso que eu não consigo entrar com ele. Uma coisa legal que a gente pode fazer é o seguinte. Eu quero que isso aqui não apareça, ou seja, eu quero que o botão de login e o botão de registro não apareça, tá? Para quem já está logado. Então, para fazer isso é muito simples. Basicamente, a gente vai abrir aqui a nossa navbar. Então, views, partials, navbar. E aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Vai abrir um if user, else, e aqui a gente vai fechar o if. Quando eu recarrego, desaparece. Legal, né? Muito bacana esse truque. Esse user aqui, tá? Ele vem lá da nossa variável global user. Ou seja, se existir algum usuário, olha só, se existir algum usuário não mostre nada, tá? Ou seja, se existir algum usuário autenticado, não mostre nada. Se não existir, mostre o botão de login e o botão de registro, tá? Basicamente isso. Então agora, eu vou fazer uma alteração aqui no código, tá? Deixa só eu abrir aqui uma nova guia. Veja que eu abri a guia anônima, tá? E ele já mostra. Então deixa eu clicar aqui em registro. O que é que eu vou fazer? Opa, é usuários barra registro, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma conta aqui. E na hora que eu for criar uma conta, o que é que eu vou fazer? Aqui onde eu crio a conta, deixa eu fazer o seguinte. Aonde é que eu crio a conta mesmo? Aqui, né? Deixa eu ver. Aqui. Bem aqui onde eu crio a conta, eu vou passar o campo admin igual a 1. Tá? Só para eu testar. Então eu vou criar uma conta com isso aqui. Quando eu criar, eu altero novamente. Então vai ser uma conta chamada Victor admin. Victor @blogdonode.com.
senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu copiar isso aqui. Criei a conta. Vou logar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou tentar acessar o /admin. Bacana, eu acessei por quê? Porque esse meu usuário que eu cadastrei, tá? Ele tem o campo admin igual a 1. No caso, agora eu vou retirar, tá? Eu só usei para criar um admin. E é basicamente isso, tá? Toda vez que você faz uma alteração no código e reinicia o seu servidor, tá? Todas as sessões do seu servidor são apagadas, tá? Por isso que quando você altera o código, quando você abrir novamente, você vai estar deslogado, tá? Por quê? Porque as sessões são excluídas. É exatamente por causa disso, tá? Eu vou fazer mais uma alteração aqui, que vai ser colocar um link nesse botão de login, que vai ser usuários/login, e aqui vai ser um /usuários/registro, tá? Simplesmente isso. Então, /login, na verdade é /usuários/login, né? Tá aí, funcional o nosso sistema de autenticação, 100% funcional, tá? Na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre como fazer um sistema de logout já para encerrar aí com chave de ouro o nosso curso, tá? Então eu te vejo numa próxima.